Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui a história de Esther, né? Radassa, o seu nome. O rei Assuero fazia uma festa, um banquete, e chamou a sua esposa, a rainha Vaste, para se apresentar diante dos seus convidados. Só que ela estava em outro banquete junto com as mulheres e o negou comparecer. Então ela foi destituída do seu reino. E houve na província de Susa um anúncio que todas as mulheres, todas as moças virgens e bonitas fossem passar um tempo ali no palácio, aonde o rei, né, elas iam passar por um tratamento de beleza, ia cuidar dos seus cabelos, da sua pele, a sua conduta, né, seria cuidadas por um eunuco que era responsável pela casa das mulheres. E tinha muitas mulheres e muitas moças, e muitas se passavam por moças, porque com moças virgens, porque tinha ambição de ser esposa do rei. Mas Esther, né? Cada dia o rei chamava uma das moças e não se agradavam delas. Mas o seu primo, Mardoqueu, que era o seu protetor, ele vivia na porta do palácio, então ele sabia de todo o movimento, de entrada, de saída, escutava as conversas, tudo que se sucedia ali no palácio. E Ramá era um dos comandantes, né? Era um dos amigos, dos conselheiros do rei Assuero. E ele tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava quando ele passava, né? E ele não se curvava e não aceitava. Mas teve um dia que o rei chamou, né, uma das moças, e esta moça foi Esther. E ele se agradou de Esther, se encantou, se afeiçoou, se apaixonou e escolheu como sua esposa e coroou como rainha. E ali ela passou a viver, né? Só que naquele tempo era o pátio das mulheres e o pátio, né, das concubinas. Só que ela só poderia estar com o rei quando ele o chamava, só poderia estar com ele. Mas houve um momento em que Ramã tramou contra o povo de Deus. E ali ele tramava, fez uma forca até para Mordecai. Mas Mordecai, ele ouviu, né, entre os seus aliados ali, os seus mordomos, que estavam tramando contra a sua morte, envenená-lo. E isso ele fez chegar a Esté, e Esté falou ao rei, foi confirmado aquela história toda, né? Então, ele passou a ter um conceito perante o rei Assuero e mandou escrever nos livros das crônicas. E teve um dia que Deus tirou o sono do rei. E o rei pediu conselho a Mordecai, o que se deveria fazer a este homem, a qual defendeu, ao qual livrou a vida do rei. E ele achava que este homem era ele. Então ele disse que deveria vestir as vestes reais do rei, o cavalo do rei e dar uma volta pela cidade. E ele ordenou que este homem era Mordecai, que ele guiasse ele pela cidade em cima do cavalo com as vestes reais do rei e com a coroa. Isso foi a gratidão do rei em agradar aquele que o livrou a sua vida. Sendo que por um tempo
ele foi criando ódio sobre os judeus. O que ele fez? Convenceu o rei a fazer um decreto para matar os israelitas, né? Os judeus, o povo judeu. E isso chegou aos ouvidos de Esther. E ele disse: se você não fizer nada, tu também morrerás. E ela pensou rapidamente e disse ao seu tio que todo o povo jejuasse por 3 dias, que ela e as servas iriam jejuar também, porque ela só poderia estar diante do rei quando ele o chamasse, quando ele fosse convidada. Aí, chegando aqui no capítulo 5, que é a palavra que, assim, eu me apaixonei, né? E foi a palavra que Deus me deu, que até nós fizemos um culto com esse título, né? Qual é a tua petição? Né? E nós fizemos uma campanha de oração no monte, e todas as pessoas que entravam na igreja, né, que assistiam o culto, nós dávamos um papel. Estávamos em campanha. Escreva qual é a tua petição perante Deus, perante o Rei Jesus Cristo, que nós estaremos orando no monte por 3 dias, e o Senhor te responderá. Mas nós oramos mais de um mês sobre esta causa. E ali preparamos um culto, a qual, né, Esther preparou o banquete para o rei. E o rei ficou insistindo, né? O que é que tens, minha rainha? E qual é a tua petição? Até a metade do meu reino te dará. Respondeu Esther. Se bem te parecer, venha, o rei e Ramá hoje ao banquete que te preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Ramá, para que atendemos o que Esther deseja, vindo, pois o rei a Ramá o banquete Esther havia preparado. E disse o rei a este banquete do vinho: qual é a tua petição? Se dará metade, se dará que deseja. Cumprir-se-á que seja metade do teu reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e o desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem pareceu o rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei a Ramá ao banquete que preparei amanhã, então farei segundo o rei me concede. Porque antes, naquele tempo, voltando aqui atrás, ninguém poderia entrar na sala do rei a não ser convidado. Mas a Esther, ela arriscou a sua vida, porque se ela entrasse na sala do rei sem ser convidada, e ele estendesse o cetro ali para ela, ela não seria morta. Mas se o rei não estendesse o cetro, fatalmente ela seria morta sem piedade e sem dó. Era a lei dos persas. Aleluia. Mas ela foi bem-aventurada, porque o rei era apaixonado, o rei amava a sua rainha e se preocupou com a sua petição. Aleluia. Então saiu Ramá naquele dia alegre e bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Ramá, porém, se conteve e foi para casa. Mandou vir os seus amigos, a Zeres, sua mulher, contou-lhe a Ramá a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Dissei mais a Ramá: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim.
e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo não me satisfez, porquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nele o enforquem. Mordecai, então, entre alegre com o rei ao banquete, a sugestão foi bem aceita por Hamá e mandou levantar a forca. Aleluia! Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e leu diante do rei e achou escrita Mordecai, a quem havia anunciado a Bigtã e a Teres, né? Que eu já havia comentado isso aqui no início da palavra, né? Então disse o rei: que horas distinções dera a Mordecai por isso? E lhe foi conferido e respondeu o servo que lhe servia. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ramã tinha entrado no pátio interior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramá, a tinha preparado. Os servos do rei lhe disse: Ramá está no pátio, disse o rei. Então entrou Ramá, o rei lhe disse: que o fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então a Ramá, dizendo consigo mesmo de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrar. E respondeu o rei: quanto ao homem que agrada ao rei honrá-lo, traga as vestes que o rei costuma usar, o cavalo e o rei costuma andar montado, e tenha a cabeça a coroa real, entregue as vestes, o cavalo e as mãos, e mais nobre príncipe o vista dele, com quem o rei deseja honrar. Leve o cavalo pela praça da cidade diante dele e apregoe. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramá: apressa-te, torna as vestes ao cavalo, como disseste, faz assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquilo foi grande humilhação para Mordecai, né? Esther denuncia Ramá, que é enforcado. Pois o rei, para beber com a rainha Esther, no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, minha rainha? E se te dará o que desejas, cumprir-se ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer o rei, dê-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez, e ainda como servo e como serva nós tivemos vendidos. Calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei assim e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está este cujo coração o extingou a fazer assim? E respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Ramá. Então Ramá se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramá, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tomando o rei
do jardim do palácio, a casa do banquete, do vinho, Ramá tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tem o rei dito estas palavras, cobrir o rosto de Ramá. Então disse Rabona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Ramá a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramá na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplanou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou até suando aqui com essa palavra, que essa palavra aqui é muito profunda. É Deus tremendo, Deus que ouve a oração, é Deus que ouve o sacrifício, o jejum, as súplicas de um povo, aleluia, porque não era só a rainha que estava, era o povo todo que estava naquele jejum, naquele propósito, para que fosse livrado das mãos de Mordecai, aleluia. Mas o decreto do rei já estava assinado com um anel e não poderia ser revogado. Então, o que se fizeram? Fizeram a Ramá, a Mordecai, a Mordecai, a ensinar, né, juntamente, a lutar, né? O rei forneceu todas as armas necessárias para que eles lutassem contra aqueles que queriam o matar, né? Porque o decreto não poderia ser revogado, porque estava selado com o anel do rei. E ali o povo judeu foi vencedor, né? Eles venceram, treinaram em poucos dias, eles venceram a batalha, porque Deus estava à frente desta batalha, Deus estava à frente desta peleja, aleluia. E assim, Mordecai, ele assumiu o lugar de Ramá, juntamente ao palácio e ao rei. E Deus deu vitória ao povo judeu, né? E houve paz. E fizeram uma festa, né? A festa de Purim, que é comemorado até os dias de hoje em Israel, né? Porque tão grandes feitos fez o Senhor, né? E que o Senhor levantou o cetro para Ester. O Senhor pode levantar o cetro, né? Quando você colocar no seu coração que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ele é o teu advogado, e para se fazer uma petição, para fazer uma questão, né? Precisa se fazer uma petição através de um advogado. E a Esther, ela fez essa petição através do advogado Jesus Cristo, né? Que deu vitória, que nós possamos fazer a nossa petição com fé, porque com certeza o Senhor nos dará a vitória, porque ele tem olhado para o clamor do seu povo, né? O Brasil tem clamado, aleluia, porque nós temos sido perseguidos, né, por esse governo que está fazendo leis contrárias à vontade de Deus. E nós, povo de Deus, não estamos conformados com isso, não estamos aceitando este governo a qual está nos oprimindo. Então, que nós possamos, né, buscar, fazer a petição a Deus, orar ao Senhor com súplica e jejum, porque em 2 Crônicas 14, 7:14 diz: se o meu povo que chama pelo meu nome orar e se arrepender dos seus pecados, eu sararei
a sua terra. E esta parte aqui desse livro, dessa profecia aqui de Ester, né, da história de Ester, do povo judeu, se cumpriu através da oração e através da petição. Que nós possamos fazer petição a Deus, mas nós possamos buscar, né? Nós precisamos jejuar, porque casta de demônio só cai com jejum e oração, né? E o povo judeu foi vitorioso. Que nós brasileiros, que esta nação seja vitoriosa, mas na oração. É necessário orar, é necessário, não é tempo de murmurar, não é tempo de chorar, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Basta que você se coloque como a rainha Ester, ela se colocou na brecha para salvar o seu povo. E assim como Deus salvou o povo judeu, Deus vai salvar a nossa nação chamada Brasil. Se coloque na brecha em oração, em jejum, em súplica, em petição ao Rei Jesus de Nazaré, que vive e reina para todo sempre. Amém? Esta é a mensagem que eu quero compartilhar, porque essa palavra não foi dessa maneira que foi pregada, mas ela tem multiformas. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? Eu acho que, assim, tudo que eu tenho aprendido, né, de maneira simples, de maneira singular, eu tenho compartilhado com o meu povo, né, através da internet, através do YouTube, né, porque meu coração arde, né? Nós estávamos sem luz e eu comecei a falar, conversar com meu filho, a falar da fé do centurião, para que ele busque ter intimidade com o Senhor, porque ele fica: mãe, quando é que eu vou ter isso? Mãe, quando é que vai acontecer isso? Ele tem: busque ao Senhor, ative a tua fé, fale com Deus que ele vai te responder. Aleluia! Eu tenho fé, mas você precisa exercitar a fé, ter intimidade com Deus, ter o desejo de descer às águas, de morrer a velha criatura, tudo aquilo que você almeja, que você deseja, mas que Deus tem promessa na tua vida, mas você precisa obedecer. Aleluia! Aceitou Jesus, está indo aos cultos, está indo à escola dominical, está aprendendo, está ouvindo. Quando entrar na casa do Senhor, não tenha pressa para sair, porque quando você tem pressa, com certeza a bênção não te acompanhará, porque nós não precisamos não sair do culto antes da bênção apostólica. Aleluia! Porque às vezes nós estamos ali, ouvimos a palavra, entendemos, trazemos para o nosso coração, mas o nosso coração não era uma terra fértil. A palavra, nós saímos da igreja e a palavra, saiu junto conosco, mas não ficou atada no nosso coração. É necessário ficar atada, guardada, porque vai chegar um tempo que nós não poderemos nem ter uma Bíblia, né? Então, por isso mesmo que nós temos que guardar a palavra do Senhor e temos que... Eu já desci as águas 2 vezes e tenho o desejo de descer. Muitas vezes eu fecho meus olhos assim e me imagino, né, mergulhando assim nas águas do Espírito, sendo lavada, sendo renovada, sendo avivada, sendo transformada, até sendo batizada com o Espírito Santo, porque ainda não sou, mas eu tenho o desejo de ser, né? Mas eu passei uma pressão tão grande para receber o batismo com o Espírito Santo que eu me aborreci de uma tal forma
que eu falei, não faça mais isso comigo, me respeite, né? Quando Deus quiser me batizar, quiser me dar dons, aleluia, Ele vai me batizar em qualquer lugar, até eu dormindo, em qualquer ambiente que eu estiver, até no ônibus, né? Como diz o louvor da Andréia Fontes, né? Então, eu creio, né? Mas assim, eu mergulhei pela segunda vez, foi numa piscina de plástico mesmo, mas eu senti uma paz inexplicável, né? E é bom, é gostoso sentir assim, é nascer de novo, né? Porque João Batista já falava, eu batizo com água no nome de Jesus, mas virá um maior do que eu, que te batizará com fogo, com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam meditar na palavra, possam ler a Bíblia, trazer atada no seu coração, porque nós não sabemos quando o dia mal vai bater a nossa porta, nós não sabemos quando alguém vai precisar de uma oração, né? Como eu fui abordada no ponto do ônibus, né, para orar por uma pessoa. Então, a gente tem que estar pronto. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros e a tua família. Firme-se, alicerce na palavra do Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.